Ministério Javé Shammah traz até você mais uma palestra para abençoar a sua vida. Fazendo a formação sobre os tópicos deste livro, Combatentes na Oração. E o tema de hoje é Combatentes na Oração de Intercessão. Eu confesso que quando eu peguei esse tópico, para rezar, eu fiquei um pouco confuso. E pedi para que Deus me instruísse, me mostrasse o que Ele queria falar para a gente através desse tópico tão importante. Porque, na verdade, somos vários ministérios em um só. E o Senhor colocava muito forte aquela passagem onde Ele chegava na beira do mar e os pescadores que pescaram a noite inteira, ou tentaram pescar, eles estavam ali com as suas redes sujas, rasgadas, mas sem peixe algum. Até então, simples homens. Jesus chega no momento em que todas as suas frustrações estavam à flor da pele naquele momento. Assim como nós servos, as frustrações que a gente recebe nos nossos dia a dias, aquilo que a gente passa no nosso dia a dia, aqueles homens passavam lá, estavam passando naquele momento. A família deles estava em casa esperando que eles chegassem com o alimento, mas eles não iam chegar. Aí aquele filho de José e Maria chega e fala: jogue as redes novamente. Será que na hora que Jesus disse isso para eles, eles acataram de verdade lá no fundo? Será que eles não pensaram como a gente pensa? O que esse cara está dizendo? A gente ficou a noite inteira e não conseguiu. O que a gente vai conseguir agora? Mas a palavra diz que eles jogaram, que eles acreditaram. Porque Jesus estava ali, do lado deles. Assim como Ele está do nosso lado, no nosso dia a dia, diante das nossas frustrações, dos nossos momentos de tristeza perante os nossos pecados de estimação que todos nós temos. Aí eu perguntava: mas Senhor, o que essa passagem tem a ver com o que está pedindo, combatentes na oração de intercessão? Eu perguntava para Deus. Aí Ele colocava muito forte as nossas lutas no ministério. Às vezes que a gente montou o palco, preparou toda a estrutura, esperava as pessoas, e muitas vezes a gente dizia: o que deu errado? Por que não aconteceu? Por quê? Aí Jesus colocava muito forte no coração que nós não tomamos posse disso. O nosso primeiro chamado é sermos servos. Antes de ser ministério de música, de intercessão, de pregação, o nosso primeiro chamado é servir. Só que para servir, como é que eu vou servir a Deus se eu não sei o que Ele me diz? Se eu não ouço o que Ele me fala? Tem que haver um diálogo. Como é que vai haver um diálogo entre mim e o Senhor se eu não estiver com a minha oração em dia? É isso que o Senhor colocava no meu coração. Eu vou ler o comecinho aqui antes da gente pegar a palavra. O primeiro parágrafo já diz quase que tudo. Todo combatente na oração deve ser um intercessor. Ou combate e vence, ou não intercede e morre. Morre ele e todos aqueles pelos quais o Senhor nos colocou para sermos intercessores. O que eu sentia muito forte, gente, é que nós devemos ser combatentes na oração no nosso ministério em geral. Que eu devo rezar pelo meu irmão do Ministério de Música, de Pregação, daquele que cuida da criança, das crianças. Nós temos que interceder um pelo outro, mas interceder de verdade. É isso que o Senhor colocava muito forte. Porque quando o Sebastião veio aqui para nós, essas duas últimas vezes, ele disse: arrume as redes e limpe-as. E a gente já começou a fazer isso naquele dia que o Rogério nos disse isso. Vamos arrumar as redes, que elas estão rasgadas.
Vamos limpar, tirar a sujeira. E o engraçado é que hoje, quando eu estava em casa, dando mais uma olhada, várias coisas aconteceram, lógico, para atrapalhar, mas uma coisa muito importante aconteceu. O Flávio me mandou uma mensagem dizendo o seguinte: esses temas, eles vão mudar a nossa vida. Quem acredita que vai mudar a nossa vida aqui? Levanta a mão, quem é que acredita? Ele disse que vai mudar a nossa vida, não é o nosso ministério. Porque o que tem que mudar é a minha vida, é a sua vida, é individualmente, cada um aqui. A gente que tem que mudar. Que nós temos as mesmas fraquezas que aqueles homens tinham quando chegaram de madrugada sem peixe algum, sem ter alimento para levar para casa. Nós temos a mesma fraqueza. Às vezes a gente recebe mensagens na internet e a gente dá risada, passa para frente, né? O Senhor não tem a gente como um vaso, como um barro, e Ele vai moldando a gente. No nosso dia a dia o mundo faz a mesma coisa. A gente está como essa câmera, num pedestal. O Senhor vem e molda de acordo com a quantidade que a gente deixa. Mas o mundo vem do outro lado e começa a moldar, nos mostrando que o homossexualismo é normal, que a gente tem que aceitar. Só que a gente não tem que aceitar o homossexualismo, tem que aceitar a pessoa, né? São detalhes que muitas vezes passa batido, por quê? Porque a gente está acostumado a ver isso diariamente. A gente às vezes recebe uma mensagem, como eu recebi outro dia, da nossa presidente sentada num vaso e tira sarro. A gente tira sarro. Mas outro dia eu escrevi no WhatsApp que o culpado de tudo que está acontecendo somos nós. Porque a gente esqueceu, eu esqueci, de rezar por aqueles que estão lá em cima. Ah, mas eu não votei. Não, mas ele está lá. Está escrito aqui na palavra que nós temos que rezar por eles. Quem aqui faz isso? Não precisa responder. Quem de nós faz isso todos os dias? Será que nós fazemos isso? Então, o que o Senhor queria dizer com sermos combatentes na oração de intercessão? A gente tem que interceder, todos nós. Não interessa se você toca, se você canta, se você cuida da acolhida, o que quer que seja. O Senhor quer que hoje a gente receba este dom, o dom de interceder, o dom de sermos verdadeiros intercessores. É isso que ele colocava muito forte no coração. Eu vou ler uma passagem, está em Êxodo capítulo 17, versículo 8. Interessante que todas as vezes que a gente vê falando de oração, sempre é no mínimo 2 pessoas que estão rezando. Êxodo capítulo 17, versículos de 8 a 13. Amaleque veio atacar Israel em Rafadim. Moisés disse a Josué: escolhe-nos homens e vai combater Amaleque. Amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué obedeceu a Moisés e foi combater Amaleque, enquanto Moisés, Arão e Hur subiam o monte da colina. E quando Moisés tinha a mão levantada, Israel vencia. Mas logo que abaixava, Amaleque triunfava. Mas como se fatigassem os braços de Moisés, puseram-lhe uma pedra por baixo, e ele assentou-se nela, enquanto Arão e Hur lhe sustentavam as mãos de cada lado. Suas mãos puderam assim conservar-se levantadas até o pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e seu povo ao fio da espada. Palavra do Senhor. O que nos é mais interessante nessa palavra? Eles estavam em 3. Enquanto Moisés ficava com a mão levantada, o que os outros 2 estavam fazendo? Intercedendo. Aí Moisés se cansou, eles levantaram a mão dele, colocaram a pedra para que ele ficasse ali e ficasse sustentado o tempo todo. Nem sempre a gente tem que contar só com Deus na nossa vida. Nós, como servos, a gente tem que contar um com o outro. Quem aqui escolheu um servo aqui para rezar pelo resto da vida?
Ninguém. Mas o Senhor quer isso de nós hoje. Que a gente olhe para quem está aqui do lado, escolha no mínimo 2 pessoas para ter certeza que ninguém ficou de fora e reze por ele. Reze por mim, pelas minhas fraquezas, pelas minhas dificuldades, pelas suas dificuldades. É isso que o Senhor quer hoje da gente. Eu gostaria de ler, não precisa pegar não, vou só ler aqui para vocês ouvirem. Olha o que acontece quando um ministério que não ouve a Deus, que não reza um pelo outro, onde Deus tenta entrar, mas muitas vezes a gente não deixa. Olha o que acontece. Prestem bem atenção no que eu vou ler aqui. Seus sacerdotes violam a minha lei, profamam o meu santuário, tratam indiferentemente o sagrado e o profano, e não ensinam a distinguir o que é puro do que é impuro. Fecham os olhos para não ver os meus sábados. No meio deles, a minha santidade é profanada. Mentira e oráculos enganadores dizem: eis o que diz o Senhor. Mas o Senhor, na verdade, não está dizendo nada. A população da terra se entrega à violência e à rapina, à opressão do pobre e do indigente, e às vexações injustificáveis contra o estrangeiro. Olha o que o Senhor diz. Ezequiel, que é um profeta, olha o que o Senhor pede para que ele diga. Tenho procurado entre eles, entre estas pessoas aqui, alguém que construísse o muro e se detivesse sobre a brecha diante de mim, em favor da terra, a fim de prevenir a sua destruição, mas não encontrei ninguém. Depois de ter rezado bastante, perguntado muito para Deus para que eu tivesse realmente discernimento sobre essa palavra dessa noite, ele colocava muito forte no meu coração, gente, que a gente recebeu a visita de um profeta, que veio aos nossos olhos para muita gente, para encher essa casa, né, para encher o salão, trazer muita gente para Deus. É isso que a gente esperava, não era? Mas ele veio simplesmente para dizer para nós: vamos orar, vamos arrumar o que está estragado, vamos crescer em oração. Cada dia, todos nós individualmente. Esse profeta, ele veio só dizer isso. Só isso. É isso que o Senhor hoje pede para nós. Sejamos fiéis na nossa oração. Fiéis com o nosso irmão, com as dificuldades dele. Ninguém sabe o que eu estou passando, eu não sei o que o outro está passando. Só que a partir do momento que a gente pega uma pessoa para rezar por ela, para pedir de verdade, para que ela cresça no ministério, Deus fala com a gente. Deus não vem como um fofoqueiro dizer para mim qual é o problema dele, mas ele vem me mostrar, me ajudar a ser um profeta na vida dele. Será que nós estamos sendo profetas na vida um dos outros aqui? Será que antes da gente perguntar o que está errado, será que a gente está prestando atenção nisso que Deus está dizendo? O que eu estou fazendo para o meu ministério? Até que ponto eu estou servindo? Porque uma coisa é certa, gente. Não me entendam mal. É muito bom a gente estar aqui toda segunda-feira. Quem gosta de estar aqui toda segunda-feira? Quem acha que é ruim? Não é ruim, é ótimo. Quando Jesus estava lá, eu não me lembro agora da passagem, mas as pessoas que estavam junto com ele queriam construir tendas. Vamos construir 3 tendas, eu não preciso nem ficar dentro. Por quê? Porque era bom demais. Não é bom estar aqui? Não é bom rezar? Ouvir Deus falar com a gente? Ele está falando hoje. Ele está pedindo para mim, primeiramente, fazer a minha parte. Eu sei o que eu tenho vivido nos últimos dias. Eu sei como tem sido a minha vida antes de voltar para o ministério. Eu sei das minhas falhas, das minhas dificuldades, assim como cada um aqui sabe. Mas o Senhor hoje vem pegar na mão de cada um. O Senhor hoje, Ele pega, Ele me mostrava isso quando eu rezava. Apesar de eu ter ficado muito confuso, como eu disse, né? Fiquei muito confuso mesmo, que Ele mostrava todas essas outras passagens que saía do propósito.
Mas ele não queria que eu me fixasse na passagem, sim na situação, no que acontecia naquele momento, no que aquelas pessoas estavam passando. Ezequiel, ele viveu 800 anos antes de Cristo. E ele já estava profetizando em nome de Deus. Já falava que isso ia acontecer, que as pessoas elas iam se ligar naquilo que é bom, naquilo que é gostoso e deixar de lado, porque é mais fácil. É mais fácil o mundo vir e jogar todas essas coisas pra gente, a gente vai digerindo, se adaptando. É mais fácil se adaptar ao mundo do que fazer um mundo gigantesco como esse se adaptar a nós. Só que a verdade é uma só. É uma só, não tem como mudar. Não dá pra mudar mais. É uma só. Por isso eu queria que a gente rezasse uns pelos outros. Mas não esquecesse disso. Rezasse como ministério mesmo. Que isso é o principal. Isso é o que está faltando. Rezar pelo outro, mas pelo crescimento do outro. Porque nós somos fracos, gente. E cada dia que passa, a tendência é ficarmos mais se a gente não buscar. Se a gente não fazer aquilo que Deus pede. É Deus quem está pedindo, não sou eu. É o próprio Deus que pede para a gente. Temos que ser intercessores. Intercessores de verdade. Combatentes de verdade. Porque a mão do Senhor, ela está sobre nós. O Senhor deseja ardentemente que nós sejamos adoradores. É isso que Ele quer. Porque se nós formos adoradores, a gente vai entender aquilo que Ele pede. Porque é muito lindo, é muito bom falar de Deus, fazer as coisas para Deus, mas muitas vezes a gente esquece do nosso irmão. E Ele está precisando da gente. Com essas exortações que Deus nos fez, eu gostaria que todos fechassem os olhos e ouvissem aquilo que a igreja tem a nos dizer. O combate da oração. A oração é um dom da graça, é uma resposta decidida da nossa parte. Supõe sempre um esforço. Muitas vezes é difícil rezar. É difícil levantar mais cedo, rezar um terço de manhã. É difícil parar no horário de almoço, onde a gente quer descansar, e ler um pouquinho da Bíblia. Os grandes orantes da antiga aliança, antes de Cristo, bem antes, como também a Mãe de Deus e os santos com Ele, nos ensinam. A oração, ela é um combate. Sempre foi, gente. Sempre vai ser. E a igreja continua nos dizendo. Mas contra quem é este combate? Contra nós mesmos. Porque se a gente não está rezando um pelos outros, não está rezando o suficiente, a gente está perdendo este combate. Por isso ele é contra nós primeiro também. Mas ele é contra os embustes do tentador, que tudo faz para desviar o homem da oração. Tudo ele vai fazer, de todas as formas, inclusive mostrar aquilo que é errado como se fosse lindo e maravilhoso. Reza-se como se vive, porque se vive como se reza. É um pedido de Deus para nós. É um pedido de Deus através da igreja. Se não quisermos agir segundo o Espírito de Cristo, que nos pede isso tudo, também não poderemos habitualmente rezar em seu nome. Se não quisermos agir segundo o Espírito de Cristo, também não poderemos habitualmente rezar em nome dele. O combate espiritual da vida nova do cristão é inseparável do combate da oração. Então, que a gente possa, nesse momento, nos colocar verdadeiramente em oração, diante do Senhor, que Ele está aqui. Eu sentia muito forte nessa tarde que Deus queria derramar sobre nós o dom da oração individual e daquela de intercessão. Para você, ministério de música, para você, ministério de pregação, para você que talvez nem tenha ministério, mas que mal sabe você, que você que ainda não tem, você disse sim para Deus.
Mas o seu ministério pode ser o mais importante, que é o ministério do agora. Talvez Deus precise de você nesse exato momento. Talvez seja esse o seu ministério, ministério da hora. Aquele em que você é pego de surpresa e tem que fazer algo para o seu irmão, para uma pessoa que está precisando. Conversa com o Senhor nesse momento. Espírito Senhor, vem preencher meu coração, faz-me forte e fiel, um servo teu. Pede com força, meu irmão. Derrama sobre mim, Derrama, Senhor. teu Espírito Senhor, vem preencher meu coração, faz-me forte e fiel, um servo teu. A mão do Senhor está aqui. Sua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta,